Vamos entender um pouco sobre esse negócio de sacerdote ou sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. No Salmo 110 é citado ali, né, como eu falei no outro vídeo, diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés. O primeiro Senhor, Javé, Deus. O segundo Senhor, que era o Senhor de Davi, ali é o Cristo. E embaixo, Deus jurou que ele seria sacerdote da ordem de Melquisedeque. O que significa isso? Significa que o Messias ele seria um sacerdote, tá? Mas Paulo fala que ele, como humano, ele não tinha linhagem sacerdotal levítica, né? Ele vai explicar isso dessa forma, que ele não faz parte ali da tribo ali de Levi para que ele pudesse ser sacerdote na terra. Então, terrenamente falando, ele seria impossível ele ser um sacerdote terreno. Mas como existe uma promessa acerca do Messias, que foi o próprio Deus que quis, aonde que começa esse sacerdócio? Esse sacerdócio começa 400 anos antes da lei, quando Abraão, né, está em guerra com os seus, a sua família, né, os seus servos estão em guerra, e sai um homem chamado Melquisedeque, rei de Salém. E ele vai lá, leva pão, leva vinho para os soldados, né, da batalha, dos soldados de Abraão, e abençoa Abraão, tá? E Abraão lhe dá o dízimo. Aí Paulo vai fazer uma relação sobre esse acontecimento e ele diz que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque na pessoa de Levi, que ainda nem havia nascido, ou seja, Paulo começa a falar que o sacerdote considere que, como Melquisedeque abençoa Abraão, o Melquisedeque é mais poderoso por ser o abençoador do pai da fé. Então ali você tem um discurso de Paulo falando nesse sentido. Depois vocês procuram aí na Bíblia que tem isso, mostrando que o sacerdócio da ordem de Melquisedeque era maior do que o sacerdócio levítico. Aí quando Jesus morre, né, ressuscita, ele se torna sumo sacerdote. Por quê? Porque o Novo Testamento ele é baseado em melhores promessas. Ele é um pacto no sangue de Cristo, né? Assim, antes o homem oferecia expiação pelo pecado, agora, confissão e arrependimento, ele já tem esse perdão. Então, mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei. É por isso que nós nos circuncidamos. Paulo fala que a circuncisão é Cristo, né? Se deixar de circuncidar, está fora, fora da graça, porque se você se deixar circuncidar, você está obrigado a guardar as leis de Moisés, né? Então você percebe que mudando o sacerdócio, muda-se a lei instantaneamente, porque ali você tem ali o povo judeu, que já tinha as leis, que são circuncidado no 8º dia, né, de vida, e ali você está tendo uma profecia que Joel disse que nos últimos dias o Espírito do Senhor viria sobre toda a carne, né? O profeta dos judeus está dizendo que nos últimos dias. Os judeus, se eles não acreditam que Jesus é o Messias, então eles também não acreditam que essa profecia ainda se cumpriu. Então eles ainda devem acreditar que eles são exclusivos, né? E se ele vier, essa profecia teria que se cumprir. O Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. E os jovens profetizarão e tal. E ali, isso aconteceu no dia de Pentecoste, quando acharam que os homens estavam bêbados, quando na verdade desceu sobre aqueles homens que ouviam a pregação ali de Pedro, desceu o Espírito Santo. E Pedro falou, olha, eles não estão bêbados, não é hora da pessoa encher a cara, isso não é hora, está muito cedo. Isso aqui é o cumprimento da profecia dita pelo profeta Joel, né? E ali eu acredito que caiu os dois dons, o dom de línguas para os gentios, né? E o dom de interpretação direto nos ouvidos ali de quem estava vendo aquela situação, de pessoas que já eram, né, tementes a Deus na lei. Porque se o Espírito Santo tem que descer sobre gentios ali, então aquele povo lá não tinha ali talvez uma aliança com Deus ainda. Então era um cumprimento, né, de uma profecia. E as leis de Deus possam ser escritas no nosso coração. Aí você vai ter alguns critérios dessa nova aliança.
O poder do nome de Jesus, que você tem o poder dele dado em diversas ocasiões. Ele deu o poder e a autoridade no nome dele aos 72 discípulos que seguia com ele, para que expulsassem demônios, para que operassem sinais, né? Isso é fato. Você tem situações como a mulher encurvada de Lucas 13:10, que estava corcunda. O texto diz claramente que ela tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Jesus curou ela no sábado, foi criticado pelos fariseus. Jesus falou que no sábado os fariseus também davam de beber água ao boi e que era lícito ele fazer o bem também. Esse é o resumo de tudo. E no versículo 16 de Lucas 13, versículo 16, ele diz: não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, a qual Satanás há 18 anos mantinha presa. São palavras de Jesus. Então ali você entende, como ela tinha um espírito de enfermidade e andava corcunda, você entende que algumas doenças são de cunho espiritual. Doenças que hoje a gente pode chamar de nomes aí, sei lá, Tourette, eu não posso dizer se é ou não é, porque eu acredito que nem todo mundo que estava corcunda naquela época tinha demônio, tinha um espírito ali, né? Estou dando só um exemplo aqui. Mas que é possível que muitas doenças que hoje a gente tem nomes possam ser manifestações de espírito de enfermidade, de acordo com esse texto, não dizendo que todas são dessa forma, mas que o texto ele apoia essa ideia de que, de fato, existe ali espíritos que podem causar doença. Aí você tem outras narrativas, como uma criança que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, aí Jesus vem, o que está acontecendo aí? Aí o pai do rapaz começa a falar: trouxe meu filho possesso de um espírito mudo e surdo, né, que o apanha, joga na água para não matar, ele vai definhando, ranjando os dentes, né? Aí foi dando detalhes. Aí Jesus fala assim: desde quando sucede essas coisas? Falou. E o pai do menino responde: desde a infância. E muitas vezes o joga na água e no fogo para o matar. Se tu pode fazer alguma coisa, nos ajuda. Quer dizer, o homem estava desesperado porque ele não devia ter sossego na vida, né? Ele tinha que ficar cuidando do filho, senão o mal ali tentava matar o filho dele. Esse é o básico. Aí Jesus liberta ele, e ali ele não... Os discípulos questionam por que não conseguiram. Jesus vai falar que aquele tipo de demônio é uma casta mais forte, né? Precisa de ter jejum e oração. Então você tem esses ensinamentos bíblicos que muita gente aí fora aí não liga para isso não ensina essas coisas não. Então você tem autoridade no nome de Jesus, né? Algumas curas de Jesus são de formas diferentes, né? Jesus, uma vez ele colocou a mão sobre um homem e orou e mandou ele ficar curado, né? Ele de cego, Jesus perguntou: você vê alguma coisa? Ele fala: vejo os homens como árvore. Aí Jesus impôs as mãos sobre ele novamente e aí ele ficou curado perfeitamente. O que nos dá a entender que se uma pessoa que é cega há muito tempo e que numa oração ela tem uma cura parcial, precisa se buscar a cura total, né? Por quê? Porque esse texto dá esse entendimento de que pode existir ali dois problemas, um na visão e outro no cérebro. Pela fisioterapia, você tem um espelho que engana a mente, né? Você coloca aqui a mão que está... Quando você sofre um derrame, você perde o movimento de metade do corpo, né? E a fisioterapia, se demorar muito tempo, a fisioterapia não tem evolução. Aí eles têm um espelho que ele coloca aquela mão boa, que quando você olha no espelho parece que é a mão ruim, que ela da direita vira para a esquerda, né? Aí você faz um movimento na mão boa, tô olhando no espelho, ele tipo que copia a mão ruim. E aí você começa a escrever no seu cérebro a ideia de que aquela mão está funcionando. Então a fisioterapia já descobriu que existem problemas que precisam ser aplicados primeiro na mente para depois no corpo. Isso aí vocês podem pesquisar, que é verdade, né? Eu não trabalho com fake news. Então... você tem, como se fosse trabalho, você tem essas evidências. Aí você tem a questão do Espírito Santo, né? Um Deus trino, tal, que não sei o que e tal. Gente, vamos lá para o Espírito Santo. A palavra lá, para o Espírito Santo, ela é totalmente diferente. A própria palavra que está em grego para Espírito Santo significa consolador.
tá? Então você pega a Bíblia aí, Strong, e vê lá Espírito Santo, toda vez que tiver Espírito Santo, você vê que palavra é lá, que você vai ver que o nome já é Consolador. Então, o nome Espírito Santo, na verdade, significa Consolador. Aí vamos para as narrativas de Jesus. Uma coisa que, primeiro, que eu queria deixar ressaltado para não esquecer, é que Paulo diz que o Espírito Santo prescruta as coisas de Deus. Aí ele fala assim, quem conhece a mente de Deus, senão o próprio Deus? Aí ele fala que o Espírito Santo sonda as coisas de Deus, ele conhece o profundo de Deus. Como é que um ser pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa, se não for um ser totalmente eterno, puro, perfeito, para poder conseguir ter esses atributos que em nenhum lugar da Bíblia você encontra, de sondar, de prescrutar as coisas do Senhor. Então você já começa a ter uma ideia ali, sem usar teologia aqui, tá? De que aquele ser, ele tem ele está sendo revelado de uma forma muito potente aqui, muito forte, tá? Como nenhum outro ser que você vai ver na Bíblia. Não tem nenhuma personalidade ou personificação de um ser que tenha tanta evidência de semelhança com Deus, né? E aí Jesus ele fala assim, que eu não vos deixarei órfão, né? Não fique triste porque eu digo que vou para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Mas eu vou para o Pai e eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Ele estará para sempre convosco, o Consolador. Aí Jesus fala, Ele me glorificará porque há de receber do que é meu. Então você tem que pegar essas informações, juntar num pacote e ficar refletindo sobre ela. O Espírito Santo ele está glorificando a Cristo, né, a Jesus. É como se fosse uma forma de Cristo ter contato conosco por meio do Espírito. Porque depois que ele foi para a glória, ele volta só agora na outra vinda, né? Eu até achei que naquela passagem do barco Jesus tinha voltado alguma vez na terra depois de glorificado, mas não voltou não. Isso aí eu errei lá na mensagem. Então, você tem essas informações sobre o Espírito Santo. Então, brigar sobre a palavra Trindade não tem na Bíblia, mas brigar sobre isso é brigar contra textos que não dá para você arrancar da Bíblia. Esses argumentos citados aqui não tem como você tirar da Bíblia, tá? Então, eu gosto de argumentos sólidos. Você prepara aquele pacotinho de informações e depois você vai refletindo sobre isso, né? Aí você tem alguns dons do Espírito Santo, como o dom de línguas, que é muito... As pessoas brigam. Aí você tem sobre o dom de línguas. É dom, é o menor dos dons. Paulo falou que falava mais em línguas do que todos, mas preferia falar com seu intelecto menos palavras do que falar milhares de palavras em línguas, né, línguas estranhas. Ele fala que quem ora em línguas edifica a si mesmo, o seu espírito, não entende e que precisa orar para interpretar o que está sendo dito. E que também existe variedade de línguas, que eu também não entendo qual o significado disso, né? Mas que é o menor dom que quando é interpretado, quando você recebe uma interpretação, ele se torna semelhante ao dom de profecia. Então, a questão que estava acontecendo ali é que os gentios estavam recebendo esse dom, que edifica o seu espírito, ou seja, lembra lá no dia de Pentecostes, que os caras falaram assim, como a gente ouve eles falar na nossa própria língua materna, esses homens falando as grandezas de Deus. Possivelmente estavam adorando a Deus, e a gente sabe que o Espírito Santo ora pelas nossas fraquezas, porque a gente não sabe orar como convém. Então, ali, como é um dom do Espírito, ele está fazendo um contato com Deus que a pessoa não sabe, ela começa a balbuciar essas pronúncias, é um dom, mas eu sei que tem muita bobeira, muita mentira, muita palhaçada, a gente sabe disso, mas eu sei também que tem pessoas que têm o dom. Eu não tenho, nunca tive. Gostaria de ter? Quem não gostaria? Todos cristãos gostariam de ter. Também não fico procurando, eu acho que se Deus quiser, joga sobre mim e eu vou ter, mas seria bom, porque eu creio que isso dá uma capacidade melhor para você ser uma pessoa que ora mais, que se dedica mais, que se santifica mais. Embora a própria palavra tenha poder de santificar o homem, pela oração de Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a gente tem que entender esse vasto conhecimento que a Bíblia vai nos dando, de informações, para a gente saber lidar, né? Não ficar debatendo, discutindo, eu simplesmente falo, se você quiser aprender, vá lá nas escrituras e vê se está lá mesmo, né?
Você tem muitas palavras de fé na Bíblia. Por exemplo, vede as aves do céu que não plantam, não colhem, e Deus é tem alimentado. Não vale mais vós do que as aves? Olha as plantas do campo que Deus veste de beleza para no outro dia o sol queimar. Não vale vocês mais do que as plantas? O que Jesus está falando? Aí ele começa a falar que os gentios desse mundo que ficam preocupados pelo que haver de comer, o que haver de vestir, né? As pessoas que não têm fé que ficam com essas preocupações. Mas Deus sabe que você necessita. São palavras de fé que Jesus vai deixando na Bíblia para você pegar e segurar aqui. Pô, opa, peraí, Deus vai cuidar de mim e acabou. Ah, mas não tá difícil, não quero saber, mas Deus vai cuidar. Lance sua ansiedade sobre o Senhor, que Ele tem cuidado de vós. Acabou. A fé é como um interruptor, tá ligado ou tá desligado. Por isso que ele falou, a fé, se tiver fé como um grão de mostarda, dirá essa montanha, ergue-te, lance no mar e não duvidar, vai acontecer. Ele usou uma figura de linguagem para mostrar o poder da fé. O problema é que as pessoas querem ter fé em coisas que a Bíblia não está dizendo para ela ter fé, entende? Ali está falando de coisas necessárias para a sua vida. Comer, beber, vestir, né? Então, tipo assim, coisas necessárias, uma casa, um emprego, né? Então, você aplicar sua fé no que é certo, com certeza dá certo. Agora, vai você aplicar a tua fé, não, Deus vai me dar a Ferrari, porque Ele falou que se eu disser para aquela montanha, e se eu não duvidar, não tá. Existe até uma repreensão sobre isso, porque tem até um texto que fala sobre isso, pedir as coisas, né, as coisas realmente que são lógicas, né? Quando Jesus estende o leque de que o discípulo lá dele podia pedir o que quisesse ser feito, é porque ele sabe que são pessoas transformadas pelo Espírito Santo, que a sua mente não é vaidosa, né? Você vê quando Zaqueu aceitou Jesus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele passou a ser um homem abençoador, um cara que antes podia ser egoísta, era chefe dos publicanos, podia ser um cara que defraudava, mas estava disposto a devolver de acordo com a lei 4 vezes mais, e também de doar metade dos seus bens aos pobres, dos seus bens para os pobres. A família do Zaqueu deve ter surtado, né, cara? O cara tá doando dinheiro, tá igual o pai do Cristo quando estava trabalhando pro seu Omar lá na funerária do seriado Todo Mundo Odeia o Cristo. Dava dinheiro para todo mundo, né? Então, você percebe que as Escrituras é cheia de informações que as pessoas demoram tempo para aprender, cara. Isso aqui são anos estudando e vendo-se a si mesmo, e cometendo erros, e debatendo, fazendo parte de debates, né? Então, são anos de estudo que você está ali dedicado, né? Aí você tem que entender que existem pessoas que estão começando hoje, que ainda não vão ter aquele mesmo pensamento, ainda vão ter que passar pela fase de amadurecimento, ainda vão ter que estudar, ainda vão aprender coisas erradas. Dependendo de quem é o seu tutor, de quem são pessoas que te ensinam, ainda mais no mundo hoje da internet, você vai aprender um monte de asneira, né? E aí você tem um monte de loucura aí. Mas aí isso tudo é para manchar a imagem de Cristo, a imagem da verdade, porque a verdade ela vai te libertar de questões espirituais, ela vai te abençoar, ela vai te dar uma vida com abundância. E o mal não quer isso. A parábola do semeador ensina isso, né? Há aquela semente que o mal persegue, né? A pessoa vai para a igreja, daqui a pouco dá tudo errado. O mal está perseguindo. Há aquelas pessoas que já têm um conhecimento, mas o cuidado do mundo, a fascinação das riquezas, as demais cobiças, sufocam, né? Muita gente está nessa daí, porque já tem entendimento e tal, mas está sufocado, já não consegue mais pregar, já não consegue mais ler a palavra, estudar, ou não tem mais interesse nessas questões, entende? Então, os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza estão sufocando a palavra e acaba ficando infrutífero. A pessoa não consegue frutificar. É como uma árvore que estiver sufocada, não tem ar, não tem oxigênio. Ela está aprisionada e ela não consegue dar fruto. Simplesmente o mal encontrou uma forma de prender. E às vezes o mal é ela mesmo que não está se deixando frutificar. Porque se você der fruto, Jesus limpa, né? Ele já falou isso, que ramo que der fruto eu limpo para que produza mais fruto. Mas a pessoa às vezes está muito encalacrada na vida, cara. Pô, tem gente que
Foi bênção, eu já vi gente que já foi bênção e depois estava na criminalidade. Eu falei, pelo menos se eu encontrasse o cara no trabalho, né, fazendo uma entrega, não, eu encontrei o cara no crime, mano. O cara que nunca foi do crime quando era do mundo, passou para a igreja e depois foi para um lugar pior. Não dá para entender isso, cara. Não dá para entender. Né? Mas pelo despencamento de Salomão, que começou bem com sabedoria, com vários reinos, e termina construindo altares para o deus de Mologue, para as suas mulheres sacrificar crianças recém-nascidas, a gente já vê que o homem consegue se degradar de forma humilhante, né? E hoje estou vendo um montão de gente cobrar dinheiro e uma coisa que poderia ser de graça aqui, ó. Estou aqui na minha rede, na minha casa, falando de Jesus, pregando a palavra sem cobrar um centavo, né? E será que a gente precisa mesmo de dinheiro nos dias de hoje para estar ensinando? Né? Eu só sei que tem um montão de gente que está se aproveitando, até mesmo dos ímpios, né? Tem até os pastores dos ímpios, dos ateus, né? O cara que combate a fé. E as pessoas não querem falar da nossa religião, da dos outros já não se importa, né? Parece que o problema somos nós. Mas aí fica esse conhecimento aí, vou estar compartilhando mais algumas coisas e vamos que vamos.